considerando a adolescência como um período de transição e com muitas mudanças, é óbvio, a gente já deixou isso faz tempo, né? De escanteio, os adjetivos pejorativos, né? Que a Sim, gente sim. sempre Uhum, ou fazíamos lá atrás. uhum, Mas é verdade que a adolescência, esse período, né, de transição da vida como criança, né? Alguns puxam isso, né? Alguns estudiosos, que a criança é todo o período, né? Mas é a transição do período da criança para a vida adulta, né? uhum, uhum. E aí, Edu, isso traz várias questões, sejam elas, né, no sentido de alterações físicas, hormonais e daí por diante, levando o que os estudiosos chamam de crise, Uhum. né? Crise ali de identidade e tudo mais. Como que você enxerga isso? Nesse nosso contexto religioso, que também é bom a gente destacar que o contexto religioso, a igreja, aliás, é uma espécie de fatia do que é a sociedade. Sim. Então, Uhum. tem sim, né, os mesmos dilemas e daí por diante, porém a Sim. gente tem, por meio das escrituras, alguns outros recursos para Uhum. lidar com a situação. Uhum. Mas como que é essa transição, esse período, essas crises, como que você enxerga isso, sendo pastor nesse período, Edu? É um período realmente de muitos acontecimentos na vida dessas pessoas e é preciso reconhecer o adolescente como pessoa, né? Boa. Porque a gente teve a tendência, e graças a Deus a gente já consegue superar isso, mas teve a tendência de tratar adolescentes, meninos e meninas, apenas dessa forma, como meninos e meninas, e não como seres humanos, como sujeitos Sujeitos, de exato. vontade, de sonhos e etc., e até de habilidades e de capacidades, sendo que é uma faixa etária riquíssima de energia, de ideias, de criatividade, de engajamento, e que a gente tem muito potencial para encaixar, para fomentar o serviço e, enfim, vocações nessa época da vida, né? Então, primeiro, vamos lá. O adolescente é uma pessoa. Esse reconhecimento, por mais óbvio que seja, precisa ser feito Uhum, em uhum. casa, na escola, na sociedade e, obviamente, na igreja. E é uma fase da vida com muitos acontecimentos. E eu uso a palavra acontecimentos porque usar a palavra muitos problemas, muito desafio, eu acho isso muito pesado e não totalmente verdadeiro, porque é uma Como se os fase. outros períodos não tivessem também, né? Exatamente. É. E também é uma fase cheia de coisas boas. Então Uhum. não é só problema, entende? Então é cheia de acontecimentos. Gostei, Edu, gostei. Uhum. Beleza, é uma fase de intensidade emocional, é uma fase de mudanças físicas. O conceito de adolescência ele é moderno, né? Ele é coisa recente, do fim do século XIX para cá. Porque antes não existia esse negócio de adolescente, era criança e Uhum. adulto. Uhum. E em algumas culturas, em algumas tradições religiosas, até hoje, chega uma determinada idade e o menino é considerado homem e acabou. Com 13, 14 anos, Sim. você é um homem da casa. E isso, em algum momento, isso parou de As ser... meninas, quando têm a primeira menstruação, né, já viram Isso. mulheres e aí... Uhum. E só que culturalmente, socialmente, isso parou de ser viável. Então precisou se criar toda uma conceituação, Uhum. uma preparação para que essa fase da vida fosse mais bem compreendida, fosse mais bem assimilada e tivesse respostas adequadas. Então, sendo um período de intensidade emocional, é comum, não dá para generalizar, mas é comum você ver adolescentes que têm esses conflitos amorosos com relação ao primeiro namorado, primeira namorada. É muito comum, infelizmente, é muito comum essas dificuldades de relacionamento entre pais e filhos, porque a gente foi adolescente e a gente já falava a mesma coisa naquela época. Meu pai não me entende, minha mãe não me entende, ou meu filho não entende o que eu falo. E é uma coisa de comunicação mesmo, porque se a gente sabe o que está acontecendo ali, é arrumar uma maneira de que as coisas sejam mais bem comunicadas, que haja um espaço de diálogo mais bem construído, que haja um espaço de acolhimento mais bem construído, dos dois lados, né? Uhum. Para que essas relações sejam pacificadas. O que eu vi em São Paulo, e eu não tinha visto no meu contexto de interior, foi que São Paulo, por ser a monstruosidade que é de tamanho e a rotina das pessoas aqui é diferente, é tudo muito corrido, é tudo muito acelerado. Eu vi aqui o exemplo clássico que eu já lia, mas nunca tinha visto pessoalmente, que é o exemplo dos pais que vivem para o trabalho e deixam os filhos de lado. Então, esse foi um dilema que eu fui
fui ver aqui, entendeu? Que eu não tinha presenciado de uma forma tão explícita nos meus ministérios anteriores. Então, lidar com isso é difícil. Ah, mas se eu não... Eu tenho minha empresa, eu tenho meu trabalho, eu tenho não sei o que. Se eu não me dedico dessa forma, não tem casa para esse menino morar, não tem escola para ele estudar. E aí é difícil equalizar isso, sabe? É difícil pacificar isso. A gente está aqui para tentar oferecer ferramentas. Mas essa fase da vida é pródiga nesse tipo de situação, vamos dizer assim. Nessas questões hormonais físicas, que a gente sabe, é uma mudança de corpo. Nos meninos acontece essa coisa engraçada da mudança da voz, né? Sim. Você está vendo isso acontecendo com o Caio, seu filho. É muito engraçado, porque uma hora é uma voz já de uma pessoa mais velha, e depois volta aquela vozinha de criança e fica Fica destoando, nesse né? conflito. Então, é uma fase também em que o grupo conta muito, o grupo social conta muito, né? Então, sempre existiu essa brincadeira, adolescente é um bicho que vive em bando. E é uma verdade, porque o seu grupo, o seu círculo social define muito de quem você é. A gente que é adulto também é assim. Influencia, né? Influencia. Sim. Então, acho que nessa fase isso é muito pronunciado. Então, acontece, é um dilema que a gente acaba lidando. Eu tenho pais, mães, avós, tios que me procuram muito nessa chave dos relacionamentos dos seus filhos, dos seus adolescentes. As amizades, isso. O namoro, isso. E aí você vai, né, tentando trazer ali ferramentas, aconselha, hora. Chega ao ponto de a gente ter que indicar uma ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, porque também, da minha parte, eu busco ter essa noção de que eu não vou conseguir apresentar a solução para tudo. Aliás, eu não estou aqui para apresentar a solução de nada, né? Estou aqui para tentar ser um apoio para a família. Mas chega um ponto em que a gente reconhece, que fala, olha, eu consigo ir com você até aqui, daqui para frente talvez seja importante. Ô, Edu, bom você ter mencionado isso. Vamos apimentar esse negócio aqui. Tem muitos pais que jogam na sua conta a resolução do problema, né? Sim, bastante, bastante. Já ouvi de pai, de mãe, de tipo assim, a igreja não resolveu o meu problema. Olha isso. E aí a minha resposta, assim, a gente tem que falar com muito amor, né? Mas a minha resposta foi, mas a gente não está aqui para resolver o seu problema. A gente está aqui para ser um apoio para sua família, dentro do que a gente puder fazer. A gente está aqui para oferecer ao seu filho e sua filha um ambiente legal, saudável, para ele fazer boas amizades, aprender sobre Jesus, caminhar com Jesus, se envolver em alguma atividade que o tire da sua própria órbita, para ele olhar para o mundo de outro jeito. A gente está aqui para isso. Não vou resolver o seu problema de relacionamento. Isso aí talvez seja um caso de terapia familiar. Isso aí talvez seja o caso de você abrir mão de alguma coisa para se aproximar um pouco mais do seu filho, da sua filha. Só que sim, acontece como acontece com as escolas. Você, do contexto da educação, sabe disso. Da escola. É isso. Chega a um ponto... eu estava lendo recentemente um texto do José Saramago, que ele fala que o esporte preferido do ser humano é apontar culpados. E chega um ponto em que a gente faz isso. A culpa é de quem? De quem é a culpa do meu filho ter feito isso? Do pastor Eduardo. O pastor não fez nada, entendeu? Ou eu pedi ajuda na igreja e não resolveram o meu problema. E beleza, a igreja não é perfeita. É muito possível que a gente fale em algum momento. É muito possível, porque a gente não vai conseguir atender a todas as demandas existentes. Mas também tem que ficar claro que a gente não está aqui para resolver todos os problemas de todo mundo, né?